Bom, queridos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos no nosso sexto dia de desafio e que bênção! Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitas pessoas testemunhando o quanto Deus tem feito na vida delas, muitos testemunhando o quanto elas têm aprendido, muitos testemunhando o quanto têm se desprendido, o quanto os olhos têm sido abertos, né? Muitos expressando a sua gratidão, não é? De diversas formas, sendo instrumentos de Deus lá dentro dos nossos grupos de apoio, nos auxiliando em algumas coisas, outros ofertando em amor, outros orando por nós, não é? Então nós temos percebido uma, como se diz, pessoas expressando de todas as maneiras aquilo que Deus tem feito nelas e pode fazer através delas. Ontem nós falamos um pouco sobre, entramos dentro do tema saindo das atmosferas de medo. Nós entendemos o que é uma atmosfera, nós entendemos como ela se manifesta, nós entendemos que tínhamos que sair, de fato declaramos que, que saímos, não é? E essas verdades, elas precisam ser confirmadas com atitudes que demonstram que eu entendi, não apenas ouvir, porque há a possibilidade, a Bíblia até cita essa expressão como pessoas ouvintes e negligentes. E o Senhor não nos quer ouvintes e negligentes, mas operosos e praticantes, praticantes da palavra de Deus. Depois Jesus vai dizendo que aquele quem ama verdadeiramente, ele guarda os mandamentos, ele vive os mandamentos, ele pratica os mandamentos. E aí nós vemos, né, o quanto nós estamos dispostos a mudar, quanto nós estamos dispostos a vencer, a quebrar algumas barreiras, alguns grilhões, porque, irmãos, aquilo que é a sua parte, Deus não vai fazer. E a nossa parte, irmãos, o ápice da nossa vida com Deus é de fato nós o reconhecermos como Pai e de nos posicionarmos como filhos. Amém? Então, muitas vezes nós temos a, aquela questão de nos posicionarmos como servos, de nos posicionarmos como brother, né? O irmãozão, mas se relacionar com Jesus como Deus, queridos, e como Pai, é algo espetacular. Lembrando, irmãos, muitas vezes, Efésios capítulo 2, versículo 1, se eu não me engano, ele vai falar sobre as potestades, o príncipe da potestade dos ares, ou do ar, que opera sobre os filhos da desobediência, não é? Então, eu posso considerar filho aquele que segue as instruções e as lideranças com os valores. Preste atenção. Para que você opere dentro de uma atmosfera, você precisa ter instalado os valores para que aquela atmosfera se manifeste verdadeiramente. Eu vou te falar um. Lembra da atmosfera do medo? Você precisa ter os valores do medo instalado em você. Entende? Você precisa ter uma porta aberta, uma situação, um pensamento ancorado para que aquilo se manifeste. Alguns tiveram os valores da prostituição, da lascívia, da luxúria. Desde criança foi estimulado. Antigamente, eu vou dar um exemplo para você. Antigamente, o pai, quando a criança completava ali 12, 13, 14 anos,
já era um adolescentezinho, né? 15 anos. Iniciava a pessoa na perversão. Levavam pessoas para bordéis, as crianças para esses bordéis. Iniciava a vida sexual dessa criança ali naquele lugar. E trazia o quê? Um certo nível de contaminação. Marcava a vida daquela pessoa. E se aquilo vem de berço, queridos, aqueles valores se instalaram. Então, dificilmente, se não houver um encontro verdadeiro com Cristo, essa pessoa ela vai ter um pensamento, um sentimento e uma atitude de uma pessoa que busca santidade. Ou se ela tiver, entendeu? Meu Deus, quanta luta, né, para essa pessoa permanecer nesse caminho. Olha só, queridos, aqui, ó. O pai do meu esposo levou ele com 7 anos. Ele lembra até hoje, marcou, irmãos. Olha, sempre quando nós vamos ministrar libertação e cura emocional em alguém, eu sempre vou perguntar aquilo que aconteceu dentro da janela dos 7 anos, dos primeiros 7 anos, depois dos 7 aos 14 anos, porque eu vejo que muitas coisas se desenvolvem em nossas vidas dentro de ciclos de 7 em 7 anos, de ciclos de 3 em 3 anos. E dos 7, entre os 7 e 10, 7 a 14, muita coisa acontece, onde o inimigo ele tenta plantar as marquinhas dele, né? Uma vez eu vi é, uma expressão, irmãos, de um Exu Mirim sendo exposto, não é? E ele revelando que o alvo dele é deixar as marquinhas dele, né? Vamos dizer assim, que seriam que os traumas, as portas, as decepções, situações onde a pessoa se sentiu desde o ventre rejeitado, não é? Embora você não tenha culpa, você pode estar carregando e estar vivendo dessas atmosferas, entende? Amanhã, se o Senhor permitir, amanhã não, na segunda, o que vai ser a nossa sétima aula, eu quero falar sobre essa questão dos decretos de bênção que são liberados. E já contextualizando aqui, sempre quando Israel passava por uma situação de cativeiro, Deus respondia a eles com um profeta. O profeta apontava o caminho e ele tinha poder para mudar os decretos daquela nação. E sempre atrelado a quê? Vocês precisam mudar os seus valores. Vocês precisam se posicionar assim, assim, assim. Deus vai estabelecer a bênção e vai quebrar o cativeiro. Quando as pessoas ouviam o profeta, a realidade mudava. Quando as pessoas desprezavam e matavam os profetas, aí, meu irmão, se instalava mais um quadro mais profundo de, eh, de cativeiro, né? Quem tá entendendo? Então são marcas profundas que são deixadas na nossa alma e que nós precisamos do sangue de Jesus, desse alvejante poderoso que quebra todos esses grilhões. E eu preciso, a partir de Cristo e a partir dessa essência de paternidade, corrigir todas essas coisas, principalmente os valores. Os valores de um prostituto precisa ser trocado pelos valores de um santo. Os valores de um mentiroso para uma pessoa verdadeira. Os valores que norteiam, entende? Então, eu posso considerar isso como as crenças, como pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, que gera um resultado e o ciclo se repete. Sim. Porém, eu tenho que ver qual é o sistema que está instalado em mim que está me fazendo comportar dessa maneira. E eu preciso renunciar a essas características. Você vai olhar para a Bíblia
E é onde que eu falo, irmãos. Você usar uma arma, né, em fé, chamada espelho de Deus. É quando você pega a palavra de Deus e começa a confrontar com a sua vida e falar, cara, eu não estou vivendo isso aqui não. Eu sou hipócrita, eu sou religioso, eu sou mentiroso. E a Bíblia aqui está falando qual é o fim dos mentirosos, qual é o fim dos medrosos, qual é o fim dos prostitutos, qual é o fim dos ladrões, qual é o fim dos fofoqueiros. Entende? E eu não quero esse fim para mim. Não é esse fim que eu desejo. Ontem nós falamos que Deus, os planos de Deus a respeito da nossa vida não são maus, mas são de bem, a fim de dar o fim de que nós desejamos. O fim pode ser o final, a colheita de uma vida, ou pode ser a finalidade, o propósito, aquilo que me direciona. Quem está entendendo, irmãos? E hoje nós vamos entrar aqui, nós vamos orar juntos, né? Hoje eu tenho pouco tempo, porém eu quero orar junto com você e nós vamos decretar essas verdades, amém? Estão comigo? Estão prontos? Descruze os braços, descruze os pés, se posicione, mesmo que você esteja sentado. Se você está deitado, se levante, por favor. Vamos aprumar, né? Como diz. E vamos orar, amém? Fala assim, Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença. Eu declaro nessa manhã que eu dependo do Senhor, que eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me coloque os valores, os princípios que eu preciso seguir, porque eu reconheço que quem cumpre princípios colhe promessas. Eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero viver os planos e os propósitos do Senhor. Eu declaro que eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo físico. Meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, meu Pai, está me guiando através do meu espírito a toda a verdade. Sou filho de Deus, nascido, cheio e guiado pelo Espírito de Deus. Eu ouço o meu coração ao olhar para o meu espírito dentro de mim. O Espírito Santo dá direção ao meu espírito. Isso é um decreto, irmãos. Nós estamos fazendo um decreto, amém? E iluminação à minha mente. Ele mostra o caminho por onde eu devo andar em todas as áreas da minha vida. Ele me guia por um testemunho interior, e os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados. A sabedoria está no meu interior, e o seu amor é perfeito em mim. Eu tenho a unção do Santo. Estou me tornando consciente do Espírito. Eu ouço a voz do meu Espírito e obedeço o que ele diz. Eu deixo que o meu Espírito me domine, pois não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Examino os meus caminhos à luz da palavra de Deus. Confio no Senhor de todo o meu coração e não dependo do meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele dirige os meus passos. Eu ando na luz da palavra de Deus. Eu educo, treino, desenvolvo o meu espírito.
A palavra de Deus não se apartará da minha boca, e eu medito nela de dia e de noite. Declaro que o meu caminho será próspero e serei bem-sucedido. Sou praticante da palavra e coloco em primeiro plano. O meu homem espiritual está crescendo, graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. Eu declaro no nome de Jesus sobre a minha vida. Declare. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó 38, 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu entendimento? Declaro também Provérbios 20, 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do ventre. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeita a sua caridade. Capítulo 2, versículo 20. E vós tende a unção do Santo, e sabeis tudo. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier. O tudo que tiver ouvido vos anunciará o que há de vir. Romanos capítulo 9, versículo 1, versículo 8, versículo 14, versículo 16. Em Cristo eu digo a verdade e não minto, dando-me testemunho da consciência do Espírito Santo. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Declara sobre você mesmo. Agora, Provérbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Instale essas verdades de Deus sobre a sua vida. Declare, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Mas fala com fé, irmão. Eu declaro que eu confio no Senhor de todo o meu coração e não te estribes. Eu não me estribo no meu próprio entendimento. Eu reconheço em todos os meus caminhos e ele endireitará as minhas veredas. Declaro Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu não me embriago com vinho, que há contenda, mas eu me encho do Espírito. Declaro Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da esperança dos santos. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes eu medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não farás, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Declaro no nome poderoso de Jesus. Isaías 48, 17, que diz: Assim diz o Senhor, o meu Redentor,
Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e guia pelo caminho em que deves andar. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Perdão, Senhor, por ser alguém teórico demais e nada prático, Senhor. Perdão, Senhor, pela apatia, por desprezar a tua palavra na prática, Senhor, quando eu só ouvi e não fiz nada com a palavra, Deus. Aquela palavra não gerou nada em mim. Não porque a palavra não é eficiente, mas porque o meu coração estava fechado. Ou simplesmente eu não sabia como agir. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Declaro também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria de justiça e santificação e redenção. Declaro também 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia! Então, Senhor, nós queremos declarar essas verdades. Nós queremos viver essas verdades, Senhor. Nós queremos, Deus, que essas verdades sejam instaladas em nós, para que possamos viver os planos, os propósitos, Senhor, os decretos do Senhor. Nós passamos a renunciar, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus. Tudo aquilo que tenta nos paralisar de alguma forma, que tenta nos mover para dentro desses vórtices, dessas dimensões de miséria, essas dimensões de medo, essas dimensões de inutilidade, essas dimensões de depressão, de opressão, de tristeza, de desânimo. Nós renunciamos e nós colocamos agora, Senhor, aos pés da cruz todos esses sentimentos que não nos ajudam a vencer, que não nos ajudam a romper, que não nos ajudam a crescer de fé em fé, de glória em glória. Nos perdoa, Senhor, por permitir e nos conectar e aceitar toda a contaminação. Nós jogamos fora toda a contaminação que veio nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos e queremos, Senhor, nos alinhar à palavra da verdade. A tua palavra é verdade, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? E eu quero também falar, até complementando um pouco daquilo que nós falamos na primeira aula, ou no primeiro dia do propósito, é que, irmãos, se nós não crermos na palavra, nós vamos crer naquilo que o inimigo está falando ou naquilo que os nossos sentimentos estão gritando, né? Precisamos ter essa consciência, precisamos ter esse entendimento e precisamos nos mover nele. Porque, olha só, irmãos, lembra que nós falamos sobre como que é feita, como que é a formação das fortalezas de rejeição, orfandade e orgulho nas nossas vidas. As portas mais comuns são as palavras de acusação. Sofrimento de pai e mãe. Você cresceu talvez vendo o sofrimento deles e muitas vezes descontados em nós, que eles não sabiam onde expor essas dores, não é? E eles tinham que descontar em algo. E, geralmente, quando a gente vai descontar algo, a gente vai descontar no mais frágil, mas talvez a gente não tinha maturidade, não tínhamos revelação, não tínhamos estrutura para suportar isso. Então, é, talvez nós fomos expostos a muitas críticas durante a nossa infância e surras muito severas que marcaram a gente. Ou de fato, essa, essa exposição, adultização, né? Uma criança com 7 anos, queridos.
levado para um bordel. Como que ficou a alma dessa criança? Como que cresceu, não é? Existem tantas marcas que ficam depois. Quais são os cativeiros mais comuns que nós vemos a pessoa fluindo na vida dela, quando ela está dentro dessa atmosfera de orfandade, de medo, e ela não consegue crer nesses decretos que nós declaramos aqui? A vida emocional destruída, desfacelada, o financeiro disfuncional, a parte conjugal destruída ou sem, sem vida. Nós vemos a parte profissional, a pessoa não consegue se firmar em nada, não consegue ter uma profissão, pensa muito pequeno, entende? E o relacionamento entre pais e filhos, né? Distantes. Ah, eu prefiro me afastar porque primeiro eu sei que meu pai não foi tão presente, minha mãe não foi tão presente, então eu também vou me afastar. Aí você acaba entrando na mesma atmosfera, talvez repetindo com seus filhos aquilo que aconteceu com você, né? E aí nós vamos ver quais as atitudes que impedem uma pessoa de receber cura e libertação e que alimentam e mantêm a pessoa dentro dessa fortaleza de orfandade. Autodefesa. Então a pessoa ela vai revidar, né? A pessoa vem para dar um conselho. Quem é você para falar comigo? Eu falei, eita, é desumilde, hein, irmão, você. Falta de humildade, hein? Entendeu? Não tem mansidão, não sabe receber correção. Atmosfera de orfandade. Ela já aprendeu a revidar. Argumento verbal, vitimismo, argumentação. Então, essa pessoa, quando ela vai ser exposta a um conselho, ela vai se vitimizar. Ah, mas também ninguém me ajuda. Ah, mas a minha dor é terrível. Ah, sabe, é como se a pessoa pensasse que só ela tinha aquela dor. E ela vai empilhando tanto sentimento naquilo que aquilo vira uma muleta. Irmãos, se você for vitimista, ninguém vai te tirar do lugar. Enquanto você achar que a sua dor é o seu troféu, ninguém te tira daí, entende? Primeiro, você precisa entrar nessa atmosfera de amor do Pai. Fala, Senhor, eu sou nervoso. Senhor, eu sou birrento. Senhor, eu sou medroso. Senhor, eu sou ciumento. Senhor, eu tenho esse tanto de lixo dentro de mim, mas eu quero me livrar disso. Senhor, eu quero tirar essa mochila. Eu vejo muitas pessoas carregando uma mochila de pedra nas costas, sem necessidade. Sem necessidade. Então, vitimismo. Você precisa agir como alguém protagonista, como alguém é, empreendedor, aquele que empreende forças para ver algo mudar ou para oferecer uma solução, entende? A gente espera amor de um marido, mas a gente não manifesta amor. E aí ninguém faz nada e não muda nada. Experimenta, irmãos, a fazer a contrapartida. Faz quantas vezes for necessário. Uma hora, duas, uma. A pessoa vai ficar tão constrangida, entende? Que duas, uma. Ou ela sai de cena, ou ela assume um compromisso de fazer o mesmo. E aí virar essa mão, essa via de mão dupla. Mas alguém tem que dar a partida, né? Entendeu? É um negócio que a gente espera sempre. Ah, mas também, né? Eu, 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 eu vejo, irmãos, vocês vão ter oportunidade, talvez tem pessoas que não conhecem a pastora Fátima e o pastor Alexandre, né? Então, muitas situações que eles viveram como casal,
né? Ele todo disfuncional, preso em atmosferas de rejeição, de orfandade, bebidas, vícios, é, questão toda disfuncional, até mesmo mulheres, e ela declarando, né? Chamando ele de tesouro precioso, declarando sobre a vida dele até que ele veio para Jesus. E hoje é uma bênção, tá do lado dela em todas as ministrações praticamente, né? Então, a questão é que a gente não acredita mais, né? A gente abre mão muito fácil. A igreja hoje, irmãos, e algumas pessoas têm sido supridoras de demandas e não influenciadoras, né? O que está acontecendo? Precisamos rever isso. Então, promessas que nós fizemos a nós mesmos, exemplo, ninguém me pisa assim mais, eu não confio em mais ninguém. Irmãos, aquilo que a pessoa faz não pode mudar quem eu sou. E aquilo que Deus me chamou para fazer, entendeu? Esse é o plano do inimigo, irmão. Estabelecer uma ferida e te paralisar. Sabe quando alguém recebe golpes nas pernas? Exatamente. Então o Senhor quer restaurar. Você precisa continuar caminhando. Perfeccionismo. Então, uma pessoa que. E aí eu vou explicar. Ah, mas perfeccionismo, pastor? Perfeccionismo. Eu não tô falando que você não tem que ser excelente, tá? Você tem que ter excelência. Inclusive, Provérbios vai falar sobre com um homem excelente, um homem diligente, um homem aplicado naquilo que se faz, um homem bom no que faz, ele será colocado a serviço dos reis e não junto com pessoas de baixa sorte. Então, a excelência ela vai te levar para esse lugar de destaque. Nós temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos, né? Ou às vezes a pessoa ela vai ser é, ela vai comprar proteção, manipulação, né? Ou ela dá coisas para ser aceita, ela vai tentar influenciar através de bajulação. Tudo isso, irmãos, através do quê? Ela está dentro dessa atmosfera de orfandade. Ou se a pessoa ela tem traços narcisistas ou de fato o transtorno narcisista. Ele é o centro, né? Ele é o centro. Ele vai manipular, porque ele precisa de algo para, como se diz, para validar alguns sentimentos e ter uma lixeira, né? Para jogar tudo que não presta lá dentro. Mas que essa lixeira não vai ser você, não. Entendeu? E Deus quer mover. Deus quer que a gente acorde. E que, de fato, nós nos enxerguemos como filhos. E toda a área disfuncional na nossa vida, à medida que nós nos posicionarmos em Deus, à medida que nós nos enchemos dos valores dele, nós vamos caminhar para esse caminho da verdade. Talvez eu não vou conseguir contar aqui porque nós temos aqui um minuto e 55 e a gente já finaliza. Mas na segunda-feira eu vou contar uma história. Lógico, é uma história, é uma metáfora, mas é muito verdadeiro sobre um homem preso numa armadura. Ou não perca, nós vamos orar, nós vamos declarar essas verdades sobre as nossas vidas e vamos viver elas. Amém? Vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, queremos te agradecer, nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos bendizer, Deus, o teu santo e poderoso nome. Queremos, Deus, pedir para que o Senhor nos guie ao caminho da verdade, Senhor. Para que o Senhor, Deus, nos perdoe por todas as vezes que nós fluímos na autodefesa, no argumento verbal, no vitimismo, todas as vezes que nós fizemos promessas para permanecermos no mesmo lugar e não perdoamos, todas as vezes, Senhor, que nós fluímos no perfeccionismo só para não ter pessoas criticando aquilo que nós fazemos.
Todas as vezes, Senhor, que nós compramos proteção, manipulamos ou fomos manipulados. Todas as vezes, Senhor, que nos deixamos ser conduzidos pela ansiedade, pela impaciência, pela agressividade, pelo medo, pela culpa, pela desconfiança, pela competição, pela passividade. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais de Ti e pedimos, Espírito Santo, nos encha. Nos encha com Teu Espírito Santo e com fogo, Senhor. Queima, Senhor, essas mazelas, essas situações e nos deixe, Senhor, enxergar como o Senhor enxergue e viver os Seus planos,